Saudações a todos que me ouvem. Aqui quem vos fala é Gênesis. Vos trago mais uma mensagem da parte do meu Deus e Pai, por mediação do seu amado Filho, Cristo Jesus, o meu Senhor, irmão e Salvador. Saúdo a todos com a verdade e com a eterna justiça de Cristo Jesus. Pois bem, amados, o tema que eu irei abordar hoje tem como base a passagem de João 8:32, sim. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa é a passagem que vamos abordar. Vamos nos aprofundar nesse pensamento de maneira detalhada, profunda e não apenas superficialmente. Porque é o que ocorre hoje. Todos os cristãos, e até não cristãos, usam essa passagem, de maneira frequente. E vemos também o atual presidente usando frequentemente nas suas falas essa passagem, que é uma promessa linda de Deus, de libertar, de libertação, mas eu tentaria abordar essa passagem, esse tema, de maneira profunda, detalhada, fazendo perguntas e buscando respostas coerentes, sólidas, embasadas com a própria palavra de Deus, ok? Eu irei ler 2 textos do Espírito de Profecia, cá para nós que somos adventistas e cremos nos testemunhos como a própria palavra de Cristo, dada a nós pela irmã Ellen, ok? Então o primeiro texto ele se encontra no livro Desejado de Todas as Nações, que nos diz assim: devemos tomar um versículo e concentrar a mente na tarefa de averiguar o pensamento nele posto por Deus para nós. Convém demorar-se sobre esse pensamento, até que nos aponderemos dele e saibamos o que diz o Senhor. Pois bem, esse primeiro texto nos mostra claramente que uma mera leitura da palavra de Deus não nos torna conhecedor profundo do pensamento que ali está. É por isso que a palavra diz: a letra mata, mas o espírito que está no versículo, na passagem, vivifica. O espírito é o pensamento de Deus, a profundidade do pensamento de Deus. Então isso só nos leva, a reconhecer que somos cegos, que precisamos nos colocar como aprendizes, crianças em Cristo Jesus, suplicando que os nossos olhos sejam abertos e que eles possam penetrar profundamente no espírito, no pensamento que se encontra em cada versículo da palavra de Deus. Vamos ler mais um texto, que é uma advertência e ao mesmo tempo um conselho maravilhoso de Deus, que está no livro Atos dos Apóstolos. Há muitos, aqui é para nós, adventistas, ok? E depois, outros de outras denominações, mas a mensagem ela foi dada para o povo adventista. Há muitos, é sempre muitos, que se encontram no erro, que estão deturpando. Há muitos que fazem apenas pequeno progresso na vida religiosa, porque são presunçosos demais para ocupar a posição de aprendizes. Sentem-se satisfeitos com o conhecimento superficial da palavra de Deus. Então muitos são presunçosos. E eu tenho que cuidar para ver se eu não sou um desses presunçosos, se eu não me coloco como um aprendiz, que quando alguém me traz algo, por mais que seja diferente, eu não tenho que
rejeitar aquilo de imediato, mas eu tenho que averiguar. Eu tenho que averiguar aquele pensamento e ver se realmente ele tem coerência, se ele tem solidez, né, na plataforma da verdade, na rocha, ok? Então devemos nos colocar como aprendizes e não criar preconceito de imediato. Devemos com humildade ir a Cristo e perguntar: Cristo, me dê entendimento se realmente isso convém com o seu pensamento, com a sua mente, ok? Pois bem, vamos ler a tal passagem, a tal promessa maravilhosa de Deus de libertação, ok? O texto diz, a passagem nos diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém. Linda promessa. Então aqui diz que a verdade liberta. Mas ela liberta de quê? Ela liberta a quem? Como é que ela liberta? Será que todos que conhecem, que têm o conhecimento da verdade, são libertos do pecado? Será? Então é isso que iremos nos aprofundar. Porque aqui nós já temos uma base. Uma leitura corrida nos dá uma base. Nos dá uma base. Qual é essa base? Que ninguém será liberto sem o conhecimento da verdade. Porque você veja que o conhecimento, ele vem antes. E depois a promessa da libertação. Pelo conhecimento da verdade, somos libertos. Mas libertos do quê? Vamos lá. Vamos lá. Eu farei algumas perguntas e logo mais vamos ler alguns textos do Espírito de Profecia, da Palavra de Deus, das Escrituras, e vamos chegar no senso, né? Vamos chegar nas respostas. Ok, aqui eu coloquei uma nota. Veremos que a libertação, que essa libertação que Deus nos dá, que Deus nos promete, pelo conhecimento da sua verdade, tem um sentido duplo. Sim, tem um sentido duplo. E eu vou explicar por quê. Não tenha isso já como heresia. Tá? Me dê a oportunidade e logo mais vocês vão entender o que eu quero dizer com um sentido duplo. Ok? Continua. A verdade liberta do engano e do pecado. Amém. Isso é um fato. Porém, é preciso saber como isso ocorre. Aqui entra a importância, saber como ocorre a libertação. Continua. Uma pessoa pode ser liberta do engano. Uma pessoa pode ser liberta do engano. Uma pessoa pode ser liberta do engano e ao mesmo tempo, né, ser liberto do pecado. Isso pode ocorrer. Ou ela pode ser liberta do engano, ou ela pode ser liberta do engano e depois de algum tempo ser liberta do pecado. Então isso pode ocorrer. Não há um padrão, né? Um padrão definido para essa libertação. E eu vou explicar o porquê. Ou ela pode ser liberta do engano e nunca se liberta do pecado. Isso também pode ocorrer. Por que, gente, você fala isso? Vamos aqui. Independente de uma pessoa ser cristã ou não, quando a verdade de Deus chega sobre ela, essa pessoa automaticamente, em primeiro passo, ela é libertada de quê? Do engano que ela vivia, da mentira. Você entende? Então, independente, todos que se deparam com o conhecimento da verdade, em primeiro passo, no primeiro sentido, ela recebe a libertação do engano, da mentira. Ela não está mais enganada, ela não está mais na mentira. Por quê? Porque ela encontrou a verdade. Então, a primeira obra da verdade é libertar, seja cristão ou seja não cristão, de quê? Do engano
e da mentira. Esse é o primeiro testemunho da verdade. A primeira libertação do testemunho da verdade é libertar do engano, seja cristão, seja não cristão. Ok, definido. Mas, Gênesis, então como é que ocorre a libertação do pecado? Agora que devemos buscar. Essa é a parte mais importante, que aqueles que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém, amém. Não falam. E é isso que vamos buscar entender. Uma fé inteligente e não emocional ou irracional, ok? Superficial, né? Um conhecimento superficial daquilo que fala, ok? É isso que buscaremos entender. Então já entendemos que, independente de cristão e não cristão, quando o testemunho da verdade é apresentado, é levado a ele, ok? Por alguém que já foi liberto, tá? Ele é libertado. O primeiro testemunho, o sentido da libertação, o primeiro sentido é libertar do engano. Todos, independente, quando se depara com a verdade, é libertado do engano, da mentira, tá? Isso não há esforço para ser liberto disso. É apenas um favor de Deus que leva a verdade a ele e ele, né, sai daquele engano. Ele é agora, né, testemunhado com a verdade, ok? Pronto. Agora, como é que ele pode ser libertado do pecado? Aí eu faço uma pergunta. O pecado é a prática da vida de quem? Eu respondo, lógica, da vida de Satanás. Ok. Para que esse pecado, essa vida, seja expulsa, eu preciso colocar a vida de quem no lugar do pecado? Lógica, a vida de Cristo, contida aonde? Na verdade apresentada em sua palavra, o seu próprio evangelho. Então aqui eu já faço uma base da casa que vamos erguer ao decorrer do estudo, ok? Então, para mim ser liberto do pecado, eu tenho que entender o que é o pecado. O pecado é a prática da vida de Satanás, é a transgressão da vida de Deus, que é a própria verdade, que é os seus mandamentos, ok? Então, para mim ser liberto do pecado, eu tenho que expulsar esse pecado. E isso só ocorre quando ele é expulso. Ou seja, eu abandono esse pecado e coloco livre e voluntariamente a vida de Cristo, que Cristo me apresentou através da verdade. Você entende? Então, isso é ser libertado. Mas vamos continuar e vocês vão entender de maneira detalhada o que eu quero falar. Primeira observação. Qual é a primeira observação da passagem de João 8,32? Lembre-se que a base é João 8,32. Qual o primeiro passo para o homem ser liberto tanto do engano quanto do pecado? Conhecer a verdade. Eu acho que todos nós estamos de acordo com isso. Como temos lá na passagem de João 8,32, há uma sequência. Conhecereis a verdade e a verdade agora vos libertará. Então você veja que para a verdade me libertar, eu tenho que conhecê-la. Então eu não tenho como quebrar essa base, ok? Então ela só pode me libertar depois que eu a conheço. E já sabemos que a primeira libertação é do engano, da mentira, independente, cristão e não cristão. Só que há um passo a dar, que é o segundo sentido da libertação, que é do pecado, tá? Que nem todos que é liberto do engano é liberto do pecado, ok? Então há algo a fazer
para ser liberto do pecado? É isso que vamos, entender de maneira mais sólida, ok? Pois bem, segunda observação. Qual a primeira libertação de alguém que conhece a verdade? O engano e a mentira. Primeiro sentido, ok? Primeiro sentido da libertação é ser liberto do engano e da mentira. Qualquer pessoa, independente, como eu falei, ela pode ser liberta do engano e da mentira, mas ela pode continuar no seu pecado, ok? Tá? Ou praticar, a verdade, de maneira superficial, que também não é aceito por Deus, ok? A verdade tem que ser praticada de acordo como ela é em Cristo Jesus, ok? Mas isso é de cada um, tá? Depende do conhecimento de cada um. Isso só Deus sabe, Pois bem, terceira observação. Uma pessoa pode conhecer a verdade, ser liberta do engano, da mentira e mesmo assim continuar cativo do pecado? Certamente. Como eu falei, uma pessoa independente de conhecer a verdade e aceitar essa verdade como a palavra de Deus, ela pode continuar no seu pecado, tá? Ela pode continuar no seu pecado. Agora, o que faz libertá-la do pecado é quando ela tem fé e coloca essa palavra, essa verdade em prática, tá? Vamos ver isso. Observação, quarta observação. O que uma pessoa precisa fazer para ser liberta do pecado quando conhece a verdade? Aqui já entramos numa pergunta, que eu já respondi com as minhas palavras. Mais abaixo vamos ver com a própria palavra de Cristo, ok? Tudo que eu venho falando em cima com as minhas palavras, eu vou apresentar com a própria palavra de Cristo. Só peço que não crie preconceito, que continue, a ouvir, o que eu estou a falar, e depois você pode, em Cristo Jesus, se perguntar se realmente o que eu falei está de acordo com a mente dele, ok? Quarta observação. O que uma pessoa precisa fazer, porque assim, vamos colocar que ela já foi libertada, tá? Já foi libertada do engano, ela conheceu a verdade, já foi libertada do engano. O que ela precisa fazer agora para ser liberta do pecado que ela está praticando, ok? Quando ela conhece a verdade. Eu coloquei aqui a resposta. Aceitar a verdade, primeiro passo. Ela tem que aceitar. Segundo, crer. Arrepender-se do pecado que se tornou conhecido e obedecer a essa verdade. Não tem como fugir disso. Quem querer fugir disso é um iludido e a sua mente vai entender que isso é uma ilusão. Correr dessa realidade. Pois bem, continuemos. Quando essa pessoa, quando ele faz isso, ou seja, o que eu falei aqui, esse processo, ele está escolhendo por si mesmo, livre e voluntariamente, colocar a vida da verdade, que é a vida de Cristo, no lugar da vida do pecado, que é o quê? A prática da vida de Satanás. Ok, eu falo de maneira simples, para que todos entendam, ok? Nisso consiste a tríplice obra de santificação, purificação do pecado e justificação do mesmo. Eu tenho um estudo que mostra essa sequência que muitos não sabem colocar na ordem, tá? Santificação, purificação e justificação. Quem quiser esse estudo pode me pedir, tá? No meu privado, e eu enviarei, você vai examinar se realmente há coerência, ok? Mas continuemos. Justificação é o perdão do pecado, ok? Justificação é o perdão do pecado. Eu coloquei aqui, isso ocorre quando o pecador abandona seu pecado
que se tornou conhecido pela vida da verdade, ok? E por meio da fé e perfeita obediência, ele abandona seu pecado e coloca no lugar da vida do pecado a vida da verdade, a saber, a vida de Cristo Jesus. Resumindo, sabemos que a vida de Cristo, ela precisa ser introduzida, imputada no lugar do pecado, para que o pecado seja expulso. Para isso ocorrer, primeiramente eu tenho que fazer o quê? Conhecer a vida de Cristo, contida em toda a verdade de sua palavra. Depois que eu conheço essa vida, eu tenho que crer, aceitar, crer e fazer o quê? Obedecer, colocar em prática. Isso é lógica, isso é razão, tá? Quando eu faço isso, quando eu tenho fé, eu aceito a vida que ele me apresentou, tenho fé e pratico, coloco essa vida em prática, automaticamente a vida do inimigo é expulsa. Isso é libertação. A libertação de João 8:32 é o que o irmão Paulo fala em 1 Coríntios 15:31, que ele morria dia após dia. Morria para quê? Morria para os seus pecados. Ou seja, ele ia a Cristo, recebia o conhecimento da verdade, conhecia o seu pecado, a mentira, o engano, o pecado, o seu pecado, e ali ele aceitava aquela verdade de bom grado, cria fielmente naquela verdade e praticava, custasse o que custasse. Isso era morrer para o pecado e viver para Deus em Cristo Jesus. Ou seja, abandonou aquele pecado conhecido, colocou pela fé e pela obediência a verdade no lugar daquele pecado. Olha o quanto é lindo a palavra de Deus. Mas vamos continuar. Vamos ler agora mais um texto do Espírito de Profecia que nos diz: precisamos receber a verdade. Lembre-se, toda vez que eu falar a verdade, lembre que isso é a vida de Cristo, a vida santa dele. Gravem isso. Quando vocês gravam isso, vocês vão entender o quanto isso é poderoso. Vocês vão entender que a verdade é o poder de Deus. É o poder de Deus, o evangelho de Deus, que é a vida de Cristo, gratuitamente dada ao pecador, para tornar-se sua, ok? Precisamos receber a verdade, arrependermos, crer e obedecer por nós mesmos. Então, quando eu recebo, eu aceito a verdade, que é a vida de Cristo, creio e obedeço, ou seja, coloco em prática essa verdade, eu estou automaticamente expulsando a vida que eu vivia, o pecado que se tornou para mim conhecido. Olha quanto é poderoso quando você prega o evangelho, a mensagem de maneira simples. Era isso que todos deveriam fazer. Se aprofundar, não ler uma passagem, de maneira corrida, teoricamente, e não se aprofundar no pensamento de Deus que ali está posto para nós. Ok? Vamos continuar. Olha o que diz no livro Refletindo a Cristo. Há muitos, como eu falei, muitos, sempre muitos que estão inclinados ao erro, E eu oro a Deus que não esteja no meio desses, e se estiver, que Ele, pela sua misericórdia, abra os meus olhos. Há muitos ouvintes, mas poucos praticantes das palavras de Cristo. Suas palavras podem ser teoricamente aceitas, mas se elas não ficarem gravadas na mente e entretecidas na vida pela prática,
elas não terão o efeito santificador sobre o caráter. Aceitar a verdade, a vida de Cristo, é uma coisa, e praticá-la na vida diária, morrer dia após dia, é outra bem diferente. Vocês entendem o quanto é profundo e maravilhoso a palavra de Deus? Então aqui quer dizer o que, em forma resumida? As palavras de Cristo, que revela a sua vida, que precisa tomar lugar da vida do pecado, elas precisam ser ouvidas e praticadas, gravadas. Gravar a verdade em nossas mentes não é um mero conhecimento dessas verdades, é uma fé viva e praticante dessas verdades. Se não for assim, é apenas ilusão, como está lá em Tiago 1:22. Sejam praticantes das palavras de Cristo e não apenas ouvintes, enganando a vós mesmos. Então, em resumo, somos libertos. A libertação, Cristo nos liberta, primeiro, pelo conhecimento da verdade que é a vida dele. Ele liberta a todos, no primeiro sentido. Quando todos conhecem a verdade, já ocorre uma libertação do engano e da mentira. Mas agora há uma libertação que precisa ser feito algo. O quê? O abandono. A expulsão do pecado. Que é o quê? Pela fé e pela obediência àquela verdade que ele apresentou. É muito simples, mas muitos não querem entender assim. Preferem viver numa vida ilusória, num evangelho doce de leite, que o sistema religioso prega, que apenas lê a letra e não se aprofunda no pensamento de Deus. É por isso que muitos, como diz aqui, muitos estão mortos espiritualmente, porque são presunçosos, preguiçosos, não suplicam, não buscam, não escavam os tesouros que estão guardados, ocultos na palavra de Deus, que somente é dada pela graça de Cristo Jesus. Continuemos. Então eu coloquei aqui um texto que ele vai nos mostrar de maneira detalhada como é que Cristo nos liberta, ok? Como eu falei, para Cristo nos libertar, ele tem que ocupar o lugar do cativeiro do pecado, ok? É tipo uma casa que está com vários arranjos. Esses arranjos são os pecados. Cristo, ele entra na casa e começa a mostrar: aquele vaso é um pecado, aquele vaso é um pecado, e ele dá arranjos novos, que é o quê? Verdades novas, que é o quê? Sua própria vida, que precisa arrumar, enfeitar aquela casa, ok? E ali começa um processo. Enquanto ele vai mostrando os vasos, errados, eu preciso ir tomando a decisão, de ter fé no que ele me fala, que aquilo está errado, aquele vaso é um enfeite de Satanás, e agora colocar o vaso que ele me der no lugar daquele, que é o quê? Pela fé e pela obediência. Cristo tem que ocupar todos os espaços da nossa vida. Isso é libertação. A libertação não ocorre de um dia para a noite. Ela é uma obra da santificação e da purificação, tá? Mas vamos continuar e vamos ler a maneira como exatamente isso ocorre, sem imaginação espiritual, sem emoção, sem sentimento, de uma forma racional. Vamos ler o livro Testemunho 5, 536, parágrafo 2. Cristo não está neles. Primeiro ponto. O que isso significa? A verdade aí não está.
Então, Cristo não está numa pessoa, isso quer dizer que a verdade ali não está. Mas isso não quer dizer, por exemplo, Cristo está numa pessoa, isso quer dizer que a verdade, né, somente a verdade está sobre uma pessoa como conhecimento. Cristo está ali. Ele pode estar como conhecimento. Por quê? Porque quando ele entra como conhecimento, ele liberta do engano. Mas se a pessoa não tomar uma decisão, o segundo passo, de colocar ele em prática, ou seja, a vida que ele apresentou em prática no lugar do pecado, ele não é liberto do engano ou do pecado. Ele é apenas liberto do engano, ok? Então ele vive com Cristo apenas em conhecimento e não em prática. Percebe a diferença? Mas vamos continuar agora, vamos ler de maneira corrida. Cristo não está neles, ponto. A verdade aí não está, ponto. Seu lugar é ocupado pelo pecado, o engano e a mentira. Percebe? Mas vamos ler agora o último parágrafo que vai nos relatar de maneira exata como é que é a verdade. O que quer dizer que a verdade precisa estar, ocupar o lugar do pecado? Vamos ler? A verdade da palavra de Deus não é crida e cumprida. Ou seja, se a verdade da palavra de Deus não for crida e cumprida, Cristo ali não está. É apenas uma ilusão. É apenas o conhecimento que ali está. E esse conhecimento não tem poder. Ele não liberta do pecado. Ele apenas liberta do engano, da mentira. Ok? Então a verdade, ela tem poder de libertar tanto do engano como do pecado. Amém? Mas é preciso crer e cumprir, obedecer ou colocar a verdade no lugar do pecado, da mentira. Por meio de quê? Da fé e obediência. Ok? Vamos continuar. 1 João 2,4. Aquele que diz, eu conheço, ou seja, já foi liberto, eu conheço, e não obedece os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Ou seja, a verdade está em alguém. Essa linguagem, a verdade nele não está, não é meramente ter o conhecimento dela. Não é isso. É a mesma coisa dizer, aquele que crê será salvo. Crer e obedecer. Né? Como eu fiz um estudo esses dias, não é apenas crer e ser salvo. Crer e obedecer. Como é que eu creio no mandamento que me mostra o pecado e não obedeço e sou salvo? Isso não existe, ok? Mas isso aí é um outro estudo. Vamos voltar aqui. Eu conheço e não obedece os seus mandamentos, é mentiroso, é um iludido, e nele não está a verdade. Ou seja, nele não está gravado, nele a verdade não ocupou o lugar do pecado. Você entende? Quando diz, e nele não está a verdade, não é o conhecimento, é a verdade praticada diariamente. Ok? Vamos continuar. Olha o que nos diz aqui no livro Ciência do Bom Viver. Obediência a Deus é liberdade do cativeiro do pecado, livramento das paixões e impulsos humanos. O homem pode ser vencedor de si mesmo, vencedor de suas inclinações, vencedor dos principados e potestades e dos príncipes das trevas deste século e das hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ou seja, obediência, somos libertados do pecado pela obediência. Mas eu pergunto, Gênesis, uma pessoa pode obedecer por si mesma
separada de Cristo? Não, isso é impossível. Eu tenho um estudo que mostra que o homem não pode obedecer por si mesmo, não porque ele não suporte obedecer, é porque ele não sabe como fazer isso. Ele depende totalmente da mente de Cristo, ok? Mas esse também é um outro estudo, ok? Mas aqui diz, obediência a Deus é liberdade do cativeiro do pecado. Como eu falei, a verdade precisa ser crida e obedecida. Cristo, ele pode até habitar como conhecimento, mas ele não pode habitar se a pessoa não praticar a verdade. Ele precisa habitar, ele precisa estar gravado, ou seja, ele precisa tomar o lugar do pecado. E isso só ocorre quando a pessoa obedece essa verdade. Porque a partir do momento que ele faz isso, o pecado é expulso. Porque é uma lógica, amados. Se pecado é a prática da vida do inimigo, né, é estar praticando o pecado, estar praticando a vida do inimigo, automaticamente, quando eu pratico a vida de Cristo, o pecado é expulso. Isso é lógica. Então, às vezes, precisamos apenas usar a lógica para entender o plano de salvação e depois nos aprofundar de maneira mais profunda no conhecimento da palavra de Deus. Mas um conhecimento, né, de perguntas e respostas, né, buscando maneira racional e coerente para respondê-la, já encontramos a maneira pela qual Cristo nos liberta, né? Mas vamos continuar. Olha o que diz aqui no livro Mensagens Escolhidas. 3. A verdade, lembre-se, a verdade é a vida santa de Cristo, contida em sua palavra, ok? A verdade vem do céu para limpar, purificar e santificar o instrumento humano de toda contaminação moral, ou seja, de todos os pecados. Então ela vem para nós, gratuitamente dada por Deus, para limpar. Limpar o quê? Limpar e purificar é a mesma coisa. É só uma expressão do profeta, né? Limpar e purificar é expulsar o pecado, ok? Então, a mesma verdade que mostra a sujeira, porque a verdade ela é tida como um espelho. Tanto como a água cristalina, que mostra a sujeira, né, dentro do rio, né, no fundo do rio, como também ela é tida como um espelho, como está lá em Tiago 1, 2 ao 25. Né, 1, 22 ao 25. É tida como um espelho. Então, a verdade ela vem para nos mostrar a nossa sujeira. Primeiro ela revela o engano, que automaticamente revela a sujeira, o pecado, a imundícia, a injustiça, tá? E aí, ao mesmo tempo, ela mostra o que eu tenho que fazer, que é o quê? Crer e obedecer. Então, a mesma verdade que me mostra o meu pecado, o engano, o pecado, ela automaticamente, na minha consciência, ela diz: você tem que fazer algo. O quê? Crer no autor dessa verdade e colocar em prática essa verdade, porque essa verdade é a própria vida do autor. Então você tem que fazer uma escolha. Você tem que ocupar o lugar do pecado com a vida do autor, do Salvador que você escolheu. Olha como é lindo, é muito poderoso. Então a verdade ela vem do céu para limpar, purificar e santificar o ser humano de toda a contaminação moral. Mas como isso ocorre, Gênesis? Vamos ler isso em Testemunho 2. Seu coração precisa ser purificado, limpo, santificado mediante a obediência, a fé e a obediência à verdade. Aqui não tem a palavra fé, mas eu posso pegar em outro texto a palavra fé e
colocar juntamente com a obediência à verdade. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. E quando eu ouço a palavra de Cristo, eu conheço o meu pecado. E para isso eu tenho que fazer o quê? Ter fé e colocar em prática essa palavra. Ok? Continuemos. Então já temos uma base. A verdade, que é a vida de Cristo, vem do céu para limpar, ou seja, para tomar o lugar do pecado. Só que para isso eu preciso fazer o quê? O ser humano precisa fazer o quê? Ele precisa usar o seu livre-arbítrio, né? Precisa obedecer voluntariamente, ter fé e obedecer voluntariamente, colocar em prática aquilo que ele aceitou. Porque por aceitar, até Satanás crê na palavra de Deus, que é verdadeira. Mas, como diz as Escrituras, né? Mas vamos lá. Olha o que diz aqui, conselho sobre mordomia. Sempre que o coração é purificado do pecado, Cristo é colocado no trono uma vez ocupado por ele. Então eu coloquei aqui entre parênteses, né? Como está aqui em cima, eu posso colocar porque está aqui em cima. Mediante obediência à verdade, somos purificados e limpos, santificados por a obediência à verdade. Então aqui embaixo, né? Como devemos estudar a palavra de Deus? Um pouco aqui, um pouco ali, regra sobre regra, ok? Então eu posso usar, sempre que o coração é por obediência, por fé e obediência purificado do pecado, Cristo é colocado agora no trono ocupado por ele. Percebe que juntando uma coisa com a outra a gente entende como é que Cristo nos liberta, né? Como diz lá em João, né? Aquele que nos liberta verdadeiramente, né? Somos libertados, né? Então aqui mostra claramente que ele nos liberta, só que há uma condição, e eu tenho que entender essa condição, não meramente ler a passagem, conhecereis a verdade e a verdade me libertará. Não é bem assim, mas muitos querem entender assim. Por quê? Porque querem viver um evangelho de ilusão, de imaginação, de espiritualismo, né? Mas vamos continuar. Aqui tem, Mensagens Escolhidas diz, a família humana acha-se perturbada por motivo da transgressão da lei do Pai. Deus, porém, não abandona o pecador antes de lhe mostrar o remédio para o pecado. Olha que maravilhoso, ele não abandona. Primeiro ele mostra o remédio para o pecado. Qual é o remédio para o pecado? Fé e obediência. O exemplo da obediência do filho. A justiça do exemplo da perfeita obediência do filho, a qual ele nos comunica. Esse é o remédio, vamos ver? Então aqui diz, a família humana acha-se perturbada por motivo da transgressão da lei do Pai. Deus, porém, não abandona o pecador antes de lhe mostrar o remédio para o pecado. Qual é o remédio, gente? No livro Grande Conflito, nos diz, em seu trato com o pecado, apenas podia Deus empregar a justiça e a verdade. Como assim, Gênesis? Eu não entendo isso aí. Vamos ler mais um texto, maravilhosa graça. Justiça é obediência à verdade. Então esse é o trato. Então o remédio é esse, obediência. Justiça, a justiça que Cristo nos comunica é obedecer à verdade que ele nos comunica, que é a própria vida dele. Então, ao mesmo tempo que ele nos dá, que ele nos comunica a vida dele, ele diz, olha, vocês precisam ter fé e praticar a minha vida. Vocês fazendo isso, eu posso apresentá-los diante do meu Pai vestidos com a minha justiça. Porque quando vocês aceitam a verdade, que é a minha própria vida, e pela fé colocam em prática diariamente essa verdade, vocês estão me aceitando.
E quem aceita a mim, aceita aquele que me enviou. Amém? Vamos lá. Olha o que diz aqui, olha. Mas, texto de maneira clara. Aquela palavra que revela a culpa do pecado tem sobre o coração humano o poder de endireitar o homem e assim o conservar, ou seja, justificado ou justo. Como ela pode nos conservar, Gênesis? Ela nos revela o pecado, ok, mas como é que ela pode nos conservar? Vamos ler a continuação? Vamos. O Senhor diz que sua palavra deve ser estudada e o quê? Sim, obedecida. Deve ser levada para a vida prática. Esta palavra é tão inflexível como o caráter de Deus. É a mesma ontem, hoje e eternamente. Amém. Então esse é mais um estudo que eu vos trago em Cristo Jesus. Espero que vocês possam ter entendido. Farei mais uma oração pedindo a Deus que vos conceda graça para uma compreensão, de tudo que eu falei aqui. Se não entenderem de maneira clara, em apenas uma leitura decorrente do estudo, façam uma, duas vezes, vão dando pausa nos textos, no que eu falo, voltando, e assim Deus pode abençoá-los com uma compreensão. Para quem compreendeu, amém. Para quem compreendeu ao decorrer do estudo aqui de uma só vez, amém. Ok? Farei mais um estudo, mais uma oração, perdão. Grandioso Pai, que habita os mais altos céus, é com gratidão, ó Deus, que me curvo diante da Tua presença, dada-me em Cristo Jesus, e elevo a minha oração por mim e por todos que estiveram e estarão diante desse estudo, e que a Tua voz, ó Pai, possa nos ensinar dia a cada dia a profundidade do pensamento que o Senhor deseja nos conduzir, nos levar em cada versículo da Tua palavra. E é por isso que pedimos, ó Pai, o batismo na mente de Cristo, para que assim tenhamos uma compreensão profunda e detalhada, e não apenas uma leitura superficial, um conhecimento superficial, ó Pai. Amado Deus, assim, agradecemos e tudo entregamos diante do Teu trono, sob os méritos do Teu amado Filho, Cristo Jesus. Amém. Então é isso, meus amados. Um abraço a todos e que todos possam ser abençoados com mais esse estudo, com mais essa compreensão que Deus tem nos dado em Cristo Jesus. Um abraço.